Tema: a mineração no Brasil colonial. Assunto: a exploração de ouro e diamante. Período: Idade contemporânea. No início da Idade Moderna, os Estados nacionais europeus, seguindo as práticas econômicas do mercantilismo, além de estimular as exportações com o objetivo de ampliar a entrada de metais preciosos, incentivaram a busca por ouro e prata em suas colônias da América, o que não foi diferente com a América Portuguesa. Desde o início da colonização, descobriu-se ouro no litoral paulista, mas como a quantidade era muito pequena, a atividade ficou em segundo plano. Só na segunda metade do século XVII, com a crise econômica em Portugal por causa da queda nos preços do açúcar, a coroa portuguesa passou a investir pesado na busca do ouro. Foi quando as grandes jazidas de ouro foram descobertas pelos bandeirantes na região que mais tarde viria a ser chamada de Minas Gerais. Especula-se que as primeiras descobertas de ouro e de diamantes na região aconteceram por volta de 1693, perto da atual cidade de Sabará. Assim que a notícia se espalhou, chegaram milhares de pessoas atraídas pela ideia do enriquecimento fácil. Nos anos seguintes, foram sendo descobertas novas minas de ouro, daí o nome Minas Gerais, e o Brasil passou por grandes mudanças em função da mineração. Os bandeirantes, que eram paulistas, reivindicavam as primeiras descobertas de ouro na região das Minas e passaram a exigir o direito de explorá-lo com exclusividade. Mas muitas pessoas foram atraídas para a região pelas notícias e os bandeirantes as apelidaram de emboabas, palavra de origem tupi que quer dizer aves de pés emplumados. As disputas pelo controle da área mineradora se intensificaram e levaram a um conflito armado entre os anos de 1707 e 1709. O conflito ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Ao final da guerra, os paulistas foram derrotados e a coroa portuguesa assumiu de vez a exploração de ouro na região das Minas. Criou a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, expulsou os bandeirantes paulistas, que foram procurar ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso, e regulamentou a cobrança do quinto. Criado em 1701, o quinto era um imposto de 20%, ou seja, um quinto do total, cobrado pela coroa portuguesa sobre todo o ouro garimpado no Brasil. Criadas em 1725, as casas de fundição eram os locais onde se retirava o quinto e onde o ouro era transformado em barras com selo real da coroa portuguesa. Criada em 1750, a derrama era uma cobrança dos quintos atrasados que deveria atingir um valor mínimo anual, caso contrário, a população era obrigada a completar com recursos próprios esse valor. Desde a descoberta das primeiras grandes jazidas de ouro, ocorreram tensões constantes entre mineradores, colonos e funcionários da coroa encarregados da fiscalização. A implantação das casas de fundição motivou a revolta de Vila Rica, na qual os mineradores afirmavam que o custo de vida, que já era muito alto, aumentaria mais ainda com a medida, pois praticamente tudo que era consumido na região das Minas era proveniente de outras áreas na colônia. Em 1720, milhares de mineiros tomaram Vila Rica e exigiram que o governador da capitania cancelasse a medida, mas o governo reprimiu duramente a rebelião e manteve as casas de fundição. Por causa das cobranças abusivas e das ações violentas promovidas por parte da coroa portuguesa, muitos mineradores tentavam encontrar formas de driblar a fiscalização e contrabandear as riquezas. A mais comum eram os santos de madeira oca recheados com ouro em pó. Atualmente, a expressão santo do pau oco é usada para designar pessoas falsas. Os primeiros diamantes possivelmente foram encontrados por volta de 1710, em Arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina.
mas sua existência demorou a ser oficialmente comunicada à metrópole, em função do receio dos moradores acerca do controle e das cobranças que seriam instituídas pela coroa portuguesa. Isso de fato aconteceu. Assim que soube, a coroa expulsou os antigos moradores, dividiu as terras separando para si o lote com a maior mina, leiloou os demais lotes entre os homens brancos da região e criou a Intendência dos Diamantes, o Distrito Diamantino, para administrar, policiar e isolar a área do restante da colônia, de forma a ter controle absoluto sobre a região. As tabelas demonstram claramente a situação de exploração vivida pela população das Minas Gerais, o que motivou as rebeliões e a participação de diferentes segmentos sociais em cada uma delas. O Brasil produziu mais ouro entre 1700 e 1760 do que toda a América Espanhola em quase 400 anos. O que equivale a quase a metade de todo o ouro extraído no mundo entre os séculos XV e XVIII. E a frase: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra, traduz bem o que aconteceu a seguir. Mas com quem ficou todo o ouro produzido no Brasil? Certamente não ficou aqui. Portugal tinha muitas dívidas a pagar, então boa parte do ouro foi transferida para lá através dos tributos e de lá para a Inglaterra para saldar dívidas e importar produtos manufaturados, financiando assim a Revolução Industrial Inglesa. A parcela que ficou no Brasil foi investida em uma nova atividade agrícola, o café, que no século XIX se tornaria nosso maior produto de exportação. No final do ano de 1780, as minas encontravam-se esgotadas e a atividade mineradora entrou em franca decadência.